Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 22 de outubro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela casa podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Estamos estudando na Revista Espírita o ano de 1860 e já chegamos ao encontro de número 68. Kardec vinha nos contando uma história no último estudo que estudamos e que aconselho que quem não participou volte e acompanhe conosco, lógico, de forma gravada, sobre a bicorporeidade. E hoje nós vamos iniciar um novo tema. Antes de se iniciar esse novo tema, como nós trazemos aqui na íntegra os textos escritos na revista, eu vou trazer um aviso que Kardec deixou à época, lá em novembro do ano de 1860. Kardec diz: lembramos aos nossos leitores que a obra intitulada Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas está esgotada e será substituída por outra, bem mais completa, sob o título de Espiritismo Experimental, publicada como O Livro dos Médiuns em janeiro de 1861. Então ele estava alertando aí, né, que estava para sair já o Livro dos Médiuns. Encontra-se no prelo e aparecerá no mês de dezembro. Lembramos igualmente que a segunda edição da História de Joana d'Arc, ditada pela mesma senhorita Hermance Dufault, está à venda. O seu sucesso não diminuiu. É sempre lida com o mesmo interesse pelas pessoas sérias, partidárias ou não do espiritismo. Essa história será sempre considerada uma das mais interessantes e mais completas já publicadas. Allan Kardec. A gente até teve um estudo sobre essa Joana d'Arc nos capítulos anteriores da revista, né, Sônia? Então, pois é. Então, o espírito de Joana d'Arc ditou através da senhorita médium, né, Hermance Dufault, a história dela, né? Então, tem que ser a mais fiel, né? Essa aí deve ser a mais correta mesmo, né? Bem interessante para as pessoas lerem e conhecerem a história real, porque muitas coisas são romanceadas, né? E, então, ali a gente pode ter conhecimento do que realmente aconteceu, né? E não querendo trazer spoilers da leitura, mas as encarnações pregressas de Joana d'Arc também foram de pessoas bem conhecidas, né? Então é interessante a pessoa que ficou curiosa ou procurar aí nos nossos anais antigos aqui dos estudos ou, né, tentar adquirir esse livro e com certeza deve ter disponível na web em PDF. Muito bem, então vamos passar aqui então para o início do mês de dezembro da Revista Espírita. Com aquele aviso, nós finalizamos o mês de novembro e no mês de dezembro, Kardec vai trazer aqui mais um aviso e ele traz, como costume, né, um resumo ali, o boletim de início de mês. Então, convido a Sônia para iniciar a leitura de hoje, Sônia, do mês de dezembro, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Aos assinantes da Revista Espírita. 3 anos de existência devem ter sido suficientes para os leitores desta revista conhecerem o pensamento que preside a sua redação. E a melhor prova de que tal pensamento tem a sua anuência está no constante aumento do número de assinantes, consideravelmente acrescido neste último período. Mas o que para nós é infinitamente mais precioso são os testemunhos de sua simpatia e de sua satisfação que diariamente recebemos. Seu sufrágio é um encorajamento para prosseguirmos em nossa tarefa, trazendo ao nosso trabalho todos os melhoramentos cuja utilidade a experiência nos irá mostrar. Como no passado, continuaremos o estudo racional dos princípios da ciência do ponto de vista moral e filosófico, sem negligenciar os fatos. Mas, quando citamos os fatos,
não nos limitamos a uma simples narração, divertida talvez, mas certamente estéril, se a eles não se junta a pesquisa das causas e a dedução das consequências. Só, né? Oi. Só fazer um paralelo, né? Que quem acompanha a revista, a gente, né, vê que Kardec, de tempos em tempos, ele traz uma carta-resposta, né? E ele até prometeu, se eu não me engano, na revista de 59, eu acredito, que ele iria fazer um compêndio com todas as respostas que ele já tinha dado para todas as autoridades que tinham tentado debater algum tema com ele. Acredito que ele não teve tempo, de forma reencarnada, de fazer isso. Até teve um outro escritor lá, eu até tenho o livro aqui, ele fez aí a junção de tudo que ele achou na revista como resposta de Kardec, ele juntou num livro só. Mas vê como é interessante você focar sempre no copo meio cheio. Né? Porque se Kardec fosse se deter na parte do copo meio vazio, ele teria desistido de primeiro momento. Né? Porque, como ele mesmo traz essa palavra, né, as diatribes que eram levantadas ali contra ele, não só da questão religiosa de outras religiões, mas até mesmo, né, dos espíritos que vinham ali tentando influenciar nos trabalhos e desvirtuar, mas ele não, ele sempre manteve ali a firmeza nos trabalhos, e o que me deixa assim bem, que demonstra o quanto a gente tem que melhorar, é com esse fato finalzinho que ele diz aqui, ó, como no passado, né, continuaremos o estudo racional, ou seja, não era uma obra pronta, ele sempre estava em estudo, né, dos princípios da ciência, do ponto de vista moral e filosófico, sem negligenciar os fatos. Né? Então, se o fato acontecia, ia analisar o fato. Ah, mas eu já, como algumas vezes, ele mudou a concepção de alguns pensamentos que ele tinha. Por quê? Porque os fatos eram diferentes. Então, era uma evolução contínua dessa ciência que ele trouxe. E o principal, né? Mas quando citamos os fatos, não nos limitamos a uma simples narração divertida. Talvez, mas certamente estéril, se a eles não se junta a pesquisa das causas e a dedução das consequências. Você vê a seriedade que ele trazia. Então, que nem eu, particularmente, eu gosto mais de vários. A revista ela é dividida, né, em temas, né, não temas, mas como se fossem roteiros. Tem um roteiro da poesia, o roteiro da comunicação, o roteiro das cartas. Eu, particularmente, gosto mais ali do roteiro das comunicações, né, principalmente das comunicações familiares além túmulo. Tem pessoas que gostam de outras, mas mesmo dessas comunicações familiares além túmulo, que ele traz assim uma coisa assim mais entusiasta, né, para a gente ler, ele não, né, deixava que aquilo ali fosse uma simples narração, um simples divertimento. Ele sempre trazia toda essa questão de pesquisa, as consequências que aquilo era, o que causava tudo aquilo. Então, a riqueza da revista, dos textos que são trazidos para nós, ela é gigantesca mesmo. Aí você colocou bem isso mesmo, e a importância é ressaltar aí a importância que ele dá aí na questão que ele fala ali logo no início, moral e filosófica, né? Aí vem a parte da ciência, né? Que, lógico, pesquisar para ver se aquilo era verdadeiro ou não. Eu acho que isso falta um pouquinho, inclusive, muitas pessoas, ao estudarem os fatos, busca sempre, quando ele coloca ali, ver a questão ali engraçada, tal, né? Divertida, ou irônica, ou cômica, se ela esquece de analisar essa questão, né? Que ele deixa bem claro, e eu acho que aí tem que ser mesmo, inclusive, a própria análise das pessoas quando vão estudar o próprio Evangelho de Jesus, as parábolas de Jesus, né? Então as pessoas começam a colocar ali para cobrar uma coisa, outra aqui, outra lá, e esquece da essência moral e filosófica do próprio Evangelho de Jesus, né? As parábolas, por exemplo, todas elas têm esse cunho moral, filosófico, e as pessoas deixam de lado isso e começam a levar para as outras questões, outros lados aí de interesse, para um lado para o outro. Porque você pode ir para um lado ou para o outro, se você quiser, na interpretação. Mas você tem que levar, se você quer ser realmente, estudar profundamente, o que o Kardec coloca aqui, é a questão moral, né? Moral e filosófica, de tudo que você vai colocar. Eu acho bacana isso, a importância que ele dava a isso.
a moral, a filosofia, porque é pergunta e resposta, né? Questionamento. Questionar, mas por quê? Da onde é que veio? Da onde... Que aí que vai entrar a parte racional. Que a parte racional você vai só conseguir ela de uma maneira lógica se você fazer a parte filosófica. Os questionamentos. Senão você não vai ter só uma interpretação de um de outro. Ah, o Kardec colocou, não é isso o objetivo dele. O objetivo dele é aprofundar essas questões na linha da moral, né? Bem bacana isso. Por isso, nos dirigimos às pessoas sérias, que não se contentam em ver, mas que, antes de tudo, querem compreender e dar-se conta do que veem. Aliás, a série dos fatos logo se esgota, se não quisermos cair nas repetições fastidiosas, porquanto todos giram mais ou menos no mesmo círculo, e nada de novo ensinaríamos aos nossos leitores quando lhes disséssemos que em tal ou qual casa fazem as mesas girar mais ou menos bem. Para nós, os fatos têm outro caráter. Não são histórias, mas temas de estudo. E os mais simples em aparência, muitas vezes, podem dar lugar às mais interessantes observações. É a mesma coisa que ocorre na ciência comum, em que um pezinho de erva encerra para o observador tantos mistérios quanto uma árvore gigante. Eis porque, nos fatos, consideramos muito mais o lado instrutivo que o divertido, e nos prendemos aos que nos podem ensinar alguma coisa, independente de sua maior ou menor estranheza. Apesar do número considerável de assuntos de que já temos tratado, estamos longe de haver esgotado a série de todos aqueles que se ligam ao Espiritismo, porque quanto mais se avança nesta ciência, mais o horizonte se amplia. Os que nos restam por examinar fornecerão material por muito tempo ainda, sem contar as notícias mais recentes. Há muitas que adiamos propositadamente, a fim de somente abordá-las à medida que o estado dos conhecimentos permita compreender melhor o seu alcance. Será que ele desencarnou com algumas coisas que ele não nos passou ou passou tudo? Ah, com certeza, porque é infinito, né? Eu acho que é infinito isso. Muita coisa, né? Muita coisa. O nosso aprendizado é, né, infinito. Infelizmente, a gente, né, não tem no Espiritismo pessoas assim tão firmes como Kardec, né, tão persistentes, estudiosas, dedicadas, que façam esse trabalho todo que ele fez, fantástico, né? E o interessante que ele coloca ali é que abordar o tema que ele já tinha comentado, que tinha conhecimento, para não abordar temas, por exemplo, que não tinha conhecimento. Quer dizer, tinha um tema lá e falou, para isso aqui, não se aprofundei ainda. O que ele fazia? Ele ia lá, estudava, pegava a comunicação para lá e para cá, aí depois ele colocava o tempo para depois ficava colocar. Esperando o momento certo. Esperando outras comunicações do mesmo teor, e algumas vezes a gente sabe que ele enviava para os grupos amigos, conhecidos, né, questionamentos para serem feitos aos espíritos, né, por médiuns diferentes e para espíritos diferentes, com mesmas perguntas, né, para que chegasse a uma conclusão daí, né, porque aí vinham de fontes diversas e ele fazia daí essa compilação e via o que era mais lógico e que se repetia mais, com maior frequência, e aí ele colocava e publicava, né, e comentava. Até, inclusive, aqui na Revista Espírita mesmo, ele coloca textos vindo da África, vindo da América, ele pegava do mundo inteiro, e olha que naquela época era difícil, né? Não é que nem hoje, que é Ctrl-C, Ctrl-V, WhatsApp, que ele era carta. A carta ia lá e voltava, chegava, ele aguardava essas comunicações chegar, para depois ele dar um parecer, né? Não é porque tinha acontecendo um fenômeno lá insólito, lá, que era diferente lá, que ele já ia publicar. Não, peraí, vamos estudar isso primeiro. Falta conhecimento. Aí depois que ele tinha todas as confirmações, que daí ele publicava para poder trazer o conhecimento daquilo, né? Pois é, então é como a gente comentou, muita coisa dele foi destruída durante a guerra, né? Algumas coisas foram resgatadas, mas ainda não vieram a público na sua totalidade, né? Dessas que foram resgatadas, né? Porque ainda as pessoas estão estudando, muita coisa estava meio destruída, então tem que ver com calma para recuperar, né? Então, até a gente conseguir todo esse material, né?
ter acesso a isso vai demorar um tempo. Com certeza. E é interessante ali, porque ele deixa em aberto, né, essa questão, que ele sabia de coisas que não poderia trazer naquele momento. E a gente sabe a escola do espírito que era de Allan Kardec, né, pela missão que ele teve. Então, ele tinha que preparar bem o terreno para que a gente tivesse toda essa base da doutrina, e ele ficou pouco conosco, né? Ficou muito pouco. Então, imagina quanto de coisa que ele não tinha de conhecimento, que sem a base seria como jogar pérolas aos porcos, porque nós não entenderíamos, e pode que ele tenha desencarnado, né? Sem aí nos ter passado alguma questão. Como diz a Sônia, hoje, como as pesquisas nos assuntos são poucas, né? Vemos que temos muitas ocasiões, muitos acontecimentos que acontecem no globo, que a doutrina espírita ela não tem nem opinião, né? Às vezes. Por quê? Porque não se tem mais uma pesquisa sobre aquilo. O que a doutrina poderia falar sobre aquilo? Até as respostas dos espíritos, no próprio livro dos espíritos, algumas respostas que o espírito dava para Kardec era bem nessa linha. Ele falou assim, olha, no momento é isso que vocês podem saber. É até aqui. Ele freava, o Kardec ia com aquele ímpeto dele de aprender, de pergunta, perguntando, falou, olha, no momento é isso. Né? Quer dizer que os espíritos também restringiram muitas coisas para não criar um tumulto, né? Por exemplo, muitas coisas que falassem naquela época, que a própria ciência ainda não tinha clareza, além de ajudar, ia atrapalhar, porque ia criar algumas dúvidas, né? Então, sim, e aí podiam dizer, tudo isso é misticismo, e daí jogavam tudo fora, né? Então, os espíritos freavam muito Kardec nesse sentido, daquele ímpeto que ele tinha de algumas respostas. Pode prestar atenção, eu estou estudando o livro dos espíritos agora, e eu vejo algumas vezes, quando ele ia meio firme, os espíritos, como dizia assim, até aqui que nós podemos falar, daqui para frente não está na hora certa ainda não, tem que esperar um pouquinho mais, né? É interessante isso. Talvez eu faça um comentário aqui dos mais absurdos, né, que eu já tenha feito. Eu até gostaria do parecer de vocês, né? Porque a gente vê que a humanidade está em constante evolução, né? Principalmente nós espíritos, nós sabemos que estamos aí no mundo de segunda categoria ainda. Tem muito que aprendermos, muito que evoluirmos. E se nós pegarmos ali na questão religiosa fora do espiritismo, nós temos um único livro que seria o embasamento de tudo, que seria a Bíblia. E dentro do espiritismo, vamos elencar aí pelo menos uma única obra, que seria o Livro dos Espíritos, né? Que já está com mais de 150 anos. Esses livros não foram atualizados mais. Eles como se tivesse a obra pronta, né? De repente, né, se fizesse uma união global e tal, para criarem mais perguntas e respostas e juntar no livro, ou criarem outros livros para juntar na Bíblia, porque a gente vê que alguns temas estão muito obscuros e perdidos, né? E aí a gente tem que ficar procurando um escritor, um outro escritor ali, um outro doutrinador aqui e tal, para tentar criar um embasamento, sendo que a gente poderia talvez ter num único local. Então, mas tem uma questão aí que eu vejo, que de quando em quando parece algum, principalmente ligado ao movimento espírita, querendo fazer alguma alteração nessa linha que está falando, mas aí que está. Eles não querem atualizar, eles querem modificar. Por exemplo, eles querem pegar a parte que nós falamos, vamos dar um exemplo nosso, que nós somos organizadores, aí, em vez de atualizar aquilo e aprofundar, eles querem modificar nome, modificar termo, modificar não sei o quê. Isso não é atualizar. Para mim, atualizar é você aprofundar o estudo que está lá já. Atualização é trazer para o presente confirmações e trazer alguma coisa que complementa aquilo e esclareça mais. Mas a maioria das pessoas que eu vejo nessa linha que você falou aí, que tentam trazer, eles começam a querer mudar a interpretação, mudar o sentido. Esse termo já não usa mais. Sabe? Aí cria muita confusão. Então, eu concordo que, realmente, quando você falar em atualizar não é modificar termo. Você vou pegar o sonambulismo. Poxa, hoje nós já conhecemos, já sabemos que ele comprovou. Tem muitas coisas a mais que você poderia acrescentar. Isso sim é uma atualização. Você que trabalha na informática sabe disso. Quando você atualiza, você não perde os conhecimentos que você tem para trás, você joga conhecimentos que se aprofunda mais, né? Que vai mais para frente. Então, é a mesma coisa que você querer atualizar a obra de Albert Einstein, né, da física, modificando com os conceitos dele. Isso não é atualizar. Você entendeu o raciocínio? É você criar alguns conceitos
que você vai comprovando ou esclarecendo o caminho daquilo. Coloca. É bem complicado isso, né? Sempre tem interesses pessoais. O que aconteceu com o Evangelho de Jesus? As religiões pegaram o interesse dela, com questão de atualizar, e começaram a modificar. Aí que estou falando, em vez de ler aqueles textos com a questão moral e filosófica, começaram a trazer por interesse particular e começaram, não, vamos interpretar para cá, que diz isso aqui, Jesus faz isso aqui, e começa a modificar as coisas, dizendo que está totalizando. Cria uma outra doutrina, na verdade, né? E não que esteja aprimorando essa. Talvez, né? Já imaginou que interessante seria, né? Porque Kardec, como o Pereira citou ali, ele submetia os temas a vários lugares do mundo, dos leitores, dos acompanhantes da revista, e aguardava as cartas e fazia as análises, né? E via o que vem, né, de coerente daquilo. Lógico que antigamente nós não tínhamos a internet, né? E aí quase não existia comunicação de um correspondente lá na Suíça com o correspondente lá nos Estados Unidos. Não existia a comunicação. Então, aquilo que vinha praticamente 100%, né? Que ele vinha livre de qualquer influência de um ou de outro. Hoje a gente já corre esse risco. Não, eu mando ali para os Estados Unidos, daí, mas tem influência lá da Inglaterra, o cara se conversou, eles vão tentar mandar o mesmo texto. Lógico que a gente corre essa influência. Mas já imaginou se legal que fosse, né? Tratar de um tema, pegar a federação e mandar um tema para todas as casas. Vamos trabalhar nos grupos mediúnicos sobre esse tema para ver o que vem de novo nisso aqui. Né? E aí fazer um compilado, criar um estudo, não, isso aqui veio um compilado, dá para a gente colocar 1019, 1119 questões lá no Livro dos Espíritos, colocar 20, né, 21, e aí colocando assim sucessivamente, depois de um trabalho árduo de pesquisa. Pois o que acontece é que um grupo pequeno se reúne lá no Conselho Federativo e chega a umas conclusões baseado nas obras do Kardec, mas e além de outras revelações por alguns outros médios, e vão ampliando ali de acordo com o entendimento deles. Não é uma coisa assim como o Kardec fazia, que você se referiu, né, Lelo? Que era... Universalização, que ele falava? Universalização, que é a forma mais democrática, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, todos participam. Claro, vai haver alguém que vai fazer uma triagem, mas o Kardec não tinha nem interesse pessoal nenhum, né? Ele era uma pessoa, assim, de extremo bom senso e capacitação, né? Tudo bem que ficasse uma comissão, né, digamos, fazendo esse trabalho, mas tinha que ser nos moldes do Kardec, né? Que todos pudessem enviar suas comunicações para lá e que eles fossem fazendo uma triagem e vendo o que era bom, o que não era, o que era complementação da doutrina ou não, né? Enfim, esse trabalho, claro, é um trabalho difícil e não dá méritos, assim, né, para ninguém. Agora você diz, a comissão lá, tal, se reuniu e blá, daí é sempre, quando vem uma revelação, é sempre pelo mesmo médium, né? Geralmente 1 ou 2 espíritos, 3 lá que se manifestam, e fica dentro dessa linha, né? Então, na verdade, se eu né, não quero fazer nenhum tipo de julgamento, mas a gente que sabe como o Kardec colocava, o Kardec dizia que se fosse para usar só alguns médios, algumas pessoas, a chance de fascinação era enorme, né? Então, o espírito intelectualizado que queira conduzir para um outro caminho e desviar, a chance é maior, né, de sucesso desse espírito. Hoje eu sou crítico com o sistema federativo hoje, que está tanto do Paraná como da FEB, por causa dessa questão, da maneira que a senhora falou, as coisas são feitas de cima para baixo, que é o contrário do Kardec. Por exemplo, vamos dar exemplo nosso aqui da região nossa que nós estamos inserida, que é Curitiba. Hoje, por exemplo, você não sabe o teor das comunicações, se tem comunicações importantes, da própria URI nossa, dos grupos de URI, como é que funciona. Sabemos, assim, que um fala, outro fala, mas em termos de comunicação, não existe um canal onde que se pudesse verificar o que está dando certo lá, o que é positivo, e para depois se reunir tudo junto, para decidir, poxa, olha, está dando certo, podemos implantar aqui. E assim vai, nós estamos falando de Curitiba, depois vem para o Paraná inteiro. Poxa, tem muitas coisas bonitas, eu conheço, a gente viaja, a gente vai, conhece a região de Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, tem coisas que acontecem em casa espírita, você sabe como está funcionando lá?
Qual que é a mediunidade? Ah, não, porque tem que ser que a FEB que determinou que vem a FEP e vem de cima para baixo. Aí o que acontece? Os caras que estão lá embaixo falam, puxa, não sei como é que está o pessoal de Curitiba, e fica aquela coisa, né? E se perde, aí não, porque o médico, comunicação para valer, tem que ser o médico fulano, X, ciclano. Será que não tem comunicações, gente, dentro do próprio Paraná? Quantos casos espírita tem? Não sei a quantidade aqui agora, mas tem dezenas, centenas? Grupos mediúnicos? Por que privilegiar alguns médios, né? Isso que a gente diz. Tudo bem, não tirando o valor desses médios, mas será que não existem outros, né? Então, eu acho que o sistema federativo ele tinha que colocar tema, que nem o cara colocou, que nós comentamos aqui. Olha, nós precisamos abordar algum tema específico X e colocar e distribuir para todos os grupos, né? Para todos do Paraná, no do Paraná, começa pela URA e vai para o Paraná inteiro, vou dar um exemplo aqui, e depois acolher o que está acontecendo lá nos grupos mediúnicos. Aí que o Léo falou, aí depois volta para cá todas as respostas e analisa, claro, ninguém vai dizer que falou, puxa, isso aqui repetiu em várias cidades, que o cara não conhece nada, o pessoal lá de Foz do Iguaçu conhecia o pessoal lá de Paranaguá, não conhecia, aconteceu, olha, tá a mesma linha, o Espírito respondeu a mesma linha, ou isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Você entendeu o raciocínio? Aí seria... Não, é isso mesmo. Porque aí vem de vários médios, e aí não, a chance de fascinação diminui, né? Porque senão a gente, é como, acho que o Leon Denis que dizia, né? Que o espiritismo vai ser o que os espíritas fizerem dele, né? Então, se a gente não segue aquele método do Kardec, eu penso assim, a gente sabe que na espiritualidade existem muitas entidades intelectualizadas e que querem colocar a perder o trabalho todo, né, do Kardec, do Cristo e tal. Então, se só houver 2, 3, 4 médiuns que essa cúpula confia, é muito mais fácil você fazer uma fascinação desses poucos médios, né? Agora, se fosse distribuído pelo Brasil todo, vários médios, todos tivessem oportunidade de enviar suas mensagens e fazer como o Kardec fazia, claro que a chance era mínima, né? De haver uma fascinação, né? Eu me preocupo mesmo quanto a isso, porque às vezes a gente lê algumas mensagens, são lindas, tal, mas se você for exprimir, às vezes a coisa está pegando fogo aqui, e aquilo parece que não consola, né? Não atinge exatamente, fala muito no genérico, muito assim, que poderia encaixar em qualquer coisa, né? Não dá, assim, um norte firme, né? Não sei, pode ser que eu esteja enganada, né? Mas é como eu sinto, né? Eu também tenho, às vezes, lido algumas comunicações escritas e ouvido algumas, e realmente me preocupa. Não sei se é porque que nós já trabalhamos muito tempo em grupo de obsessão, somos acostumados a ver essas mensagens meio desviadas, que diz assim, para querer enganar. Quando você começa a ouvir lá, fala, pô, mas o que tem nisso aqui? É mais do mesmo, né? Mais do mesmo, ainda vem querendo colocar alguma coisa meia que pode desviar, né? Aí as pessoas que às vezes estão iniciando o espiritismo, não tem experiência, vê aquilo lá, adoram, né? Nossa, que coisa bonita, mas se analisar bem, não tem coisa nova, não tem novidade, essa é a verdade mesmo. Não tem. Se você pega as comunicações, é tudo a mesma coisa, repetindo. Sempre pautando pela união, aí não sei, né? Tudo bem, a gente tem que ter união. Tá certo que a gente não faz a lição de casa, mas além dessa lição, deveriam surgir outras, né? Porque o mundo está totalmente destrambelhado agora, né? Comparando com a gente sempre fala, né? Do tempo de Kardec para cá, a coisa só piorou. Então, deveria vir mensagem dizendo, olha, vocês não estão fazendo o que vocês poderiam, né? Vocês têm que partir mais para tal e tal situação, vejam o que vocês estão, né? Se mexam, trabalhem, porque vocês não estão fazendo nada. E realmente, no meu entender, outras linhas religiosas fazem mais trabalho do que o espírito em algumas situações, né? Assim, de esclarecimento da população, de entrar em pontos mais objetivos, assim, né? O espiritismo fica muito mais, assim, entre os próprios adeptos, né? Nunca abre a boca para falar para fora da bolha, como agora ultimamente se diz assim, né?
Então, fala ali para os próprios. Tudo bem, tem no YouTube, tem as coisas que a tecnologia proporciona, mas não existe, assim, temas, né, que chamem mais. Eu não sei, alguma coisa está faltando. Eu não sei dizer o que também, mas a gente, pelo que a gente vê do que era o espiritismo no tempo do Kardec, o que chamou a atenção e fez as pessoas, né, que eram, às vezes, totalmente materialistas se voltarem para o espiritismo, agora isso não tem acontecido, né? Então, no que nós estamos falhando? Então, esses pontos é que eu acho que a espiritualidade provavelmente deveria trazer, né, alguma orientação, e quando traz, talvez aí seja descartada, porque diz, não, imagine, os bons espíritos não iam falar isso. Mas é que tem um tema que está muito em voga agora, que você colocou aí, que é a unificação. Tá, mas eles colocam a unificação como fosse que todo mundo tivesse que pensar igual a eles, igual, todo mundo igual. Isso não vai acontecer nunca. O próprio Kardec, quando ele falou das outras casas que ele ia lá, eles respeitavam a particularidade daquela casa, daquele lugar que está lá. A única coisa do princípio que tinha que ter, que é o princípio que está na doutrina espírita, que é você segue o livro dos espíritos, segue Kardec e tal, mas cada um agia, tanto é que ele ia para Leão, ia para outro lugar, ele respeitava, não queria mudar. Chegar ali, você não pode ficar aqui fazendo isso aqui, nunca lhe falou isso. Você tem que seguir o que está aqui, concordo? Mas cada grupo tinha suas particularidades, sua maneira de agir, né? E aí querem que seja todo mundo, você está pensando diferente aqui, não, mas o que tem que ser feito? O que você está pensando aqui está dentro dos princípios da caridade, da ajuda ao próximo, que Kardec ensinou, que Jesus ensinou? Tá, então por que não? Qual o problema de você usar assim, se você está seguindo, né? Você tem um grupo de que está estudando o Espírito Santo? Mas é que aqui nós aceitamos preto velho, mas e daí? Entendeu? Se você está seguindo os princípios basilares, fundamentais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, não tem nada de errado. Né? Que Kardec respeitava, inclusive, as outras religiões. Junto dele tinha príncipe, tinha pessoas protestantes, tinha pessoas católicas, ele falava sempre muito isso, né? Dizia bem claro isso. E jamais ele... Muçulmanos. Muçulmano. Que não é cristão, né? Isso, e ele nunca chegou a falar, você tem que parar de ser muçulmano, não. Você pode ser um espírito, por isso que eu acho que o grande empecilho disso tudo foi colocar como base o espiritismo com uma religião tradicional, igual, o espiritismo é religião. Isso que é o problema. Se você coloca como filosofia, né? Aí sim, né? Porque daí você é a filosofia, você pode ser espírita e ser um católico. Qual o problema? Aí eu gosto de ir lá na igreja, lá colocar lá, o espiritismo não tem nada a ver. Daí você usa para caridade, fazer o bem, não implica em nada. Não é nenhum demérito para você. Agora, claro, que aí é tudo aqueles princípios que está lá dentro do Espírito, está lá no livro do Espírito, está no Evangelho. Esse é um ponto importante, né? Porque a partir do momento que você utiliza o Espiritismo como um conhecimento da humanidade, aí não teria essa questão que muitos católicos às vezes rejeitam, porque, não, o padre diz que isso aí é coisa do demônio. Mas se for, é porque é considerado uma religião. Agora, se for um conhecimento, e o Kardec sempre puxou para esse lado científico, né? Filosófico, então, né? Embasado na filosofia e na ciência, então não teria por que ser rejeitado, né? Talvez falte audácia, né? Audácia de assumir a responsabilidade, assim como Kardec assumiu. Até outro dia estávamos falando nos estudos, né, sobre coragem, né? Mas aí a abordagem espírita que eles colocam de coragem é só no sentido, vamos ter coragem de nos modificar interiormente. Sim, eu acho que isso é válido, mas não é só disso, né? Quando surge um embate, quando surge um desafio, quando surge uma agressão externa, verbal, ou qualquer uma ideologia diferente, não, daí aí você se omite, né? Porque chega uma doutrina totalmente oposta. O que o Kardec fazia? Ele falou que o materialismo tem que ser combatido, né? E nós não vemos isso. Não, o espiritismo não combate. O Lelo falou agora há pouco aqui a resposta. Kardec dava a resposta. Os padres, para qualquer um que chegasse lá, questionava, ele falou das diatribes e das todas as outras questões que era polêmica, Kardec respondia mesmo. E, claro, está bem claro. Sim. Não que ele quisesse convencer as pessoas disso, mas se a outra pessoa vem trazendo coisa e carregando pessoas
que não tem muito conhecimento para uma ideologia equivocada, você tem que se posicionar, né? É até uma questão de caridade, né? Você tentar esclarecer as pessoas para elas não caírem numa ideologia equivocada, né? Uma doutrina equivocada, seja lá como se chame, né? Teu som, Sônia. Assim, por exemplo, abrimos hoje maior espaço às dissertações espíritas espontâneas, porque as instruções que encerram, na maioria, podem ser muito mais bem apreciadas do que numa época em que apenas se conheciam os primeiros elementos da ciência. Outrora, teriam sido julgadas apenas do ponto de vista literário, deixando passar despercebidos uma porção de pensamentos úteis e profundos, porque tratavam de pontos ainda desconhecidos ou mal compreendidos. A diversidade dos assuntos não exclui o método, aí, ó. E a desordem é apenas aparente, pois cada coisa tem seu lugar justificado. A variedade repousa o espírito, mas a ordem lógica auxilia a inteligência. O que nos esforçamos por evitar é fazer de nossa revista uma coletânea indigesta. Certamente não temos a pretensão de fazer uma obra perfeita, mas esperamos, pelo menos, que seja levada em conta a nossa intenção. Nota: aos senhores assinantes que em 1861 não quiserem receber a revista com atraso, rogamos a gentileza de renovarem sua assinatura antes de 1º de janeiro próximo. Paga lá, vai pagar lá. Se não pagar... Não existia o cartão de crédito ainda, né? Com renovação automática. Muito menos o Pix. É interessante de ver isso, e esse tema que a gente trouxe, ele é muito pertinente, porque a evolução que teve, né, desde 69 para cá, é muita coisa que aconteceu, né? Vamos pegar no ramo da tecnologia aí, agora está se falando muito do metaverso, é uma coisa assim que às vezes eu converso aqui em casa, converso com minha filha, que eu fico com medo às vezes, sabe? Porque eu vejo assim a questão, por exemplo, do metaverso muito relacionada com a questão lá do filme Matrix, né? Das pessoas entrarem e quererem e optar por viver somente naquele mundo virtual, sem sair para o mundo real, né? Então a gente tinha que trazer isso também, né? O que a doutrina fala sobre isso? O que a doutrina fala, por exemplo, sobre as imagens que aparecem lá nos campos, lá, que uns atribuem que é OVNI, outros atribuem que não sei o que é. Tem tanto estudo que poderia ser aprofundado, né? Mas, como diz a Sônia, a gente vem trazendo só a coragem, a união, aí fica... Estamos há 150 anos falando em coragem e união. Você falou do metaverso aí, eles estão cada vez melhor a tecnologia, que hoje o tipo de um óculos que a pessoa coloca aqui, que se ele pisca aqui, pisca lá. Olha, tá ficando quase perfeito, coloca um na tua frente e denota emoções da pessoa, do rosto, da fisionomia, de alegria e tristeza, da maneira bem clara. Até vai lançar, já estão testando isso, já, né? Quer dizer, puxa vida, o cara cria um... Como é que chama lá um personagem dele no mundo espiritual? Pô, que é isso? Se relaciona só por aquilo e acaba esquecendo da própria realidade, né? Mas isso é uma realidade hoje que está aí, né? E como é que nós posicionamos com isso? Como é que a gente vai estudar isso? É difícil, se alguém não tomar frente disso, né? É complicado, tem que ser debatido, tem que ser estudado. Continua você então, Pereira. Então vamos lá. Estão dando continuidade aqui já em dezembro, né? Boletim, agora quase sempre começava o mês com esses boletins, né? Dos fatos que aconteceram. Eu acho que lá em 61, 62 ele para com a questão dos boletins, porque os boletins era quase que uma ata dos estudos anteriores, né? Do outro mês anterior, né? Eu vejo assim que não é ruim, né, o boletim, porque ele relembra nós de alguns estudos, mas ele deixa a gente com uma curiosidade, porque tem alguns temas que ele traz ali que não apareceu na revista. Aí a gente fica pensando, poxa, o que será que era? Parecia tão interessante. Então vamos lá. Então, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí ele começa por data, né, lá. Ele está falando de outubro. Sexta-feira, 26 de outubro de 1860, sessão geral. Comunicações diversas. Leitura da comunicação recebida pela senhora M sobre a pergunta: se Deus criou todas as almas semelhantes,
Como é que, de repente, há tanta distância entre elas? E a resposta disso, né? Nós falamos, leitura de várias comunicações recebidas pelo Sr. P, médio de Sens. Uma assinada por Homero apresenta um fato notável que pode ser considerado uma prova de identidade. A revelação espontânea do nome de Melisênio, sob o qual Homero era primitivamente designado. O nome era desconhecido pelo médium. Esse é aquele tema lá, né, que ninguém sabia que ele tinha esse nome, o espírito veio, falou esse nome, eles foram estudar e tinha esse nome. Confirmaram, né? Confirmação bem... É que muitos temas desses que ele coloca aqui já foram estudados nos anteriores e alguns vão estudar no futuro e algumas não, né? Alguns ficaram, só foram citados. Análise de uma carta do Sr. L. de Troyes, na qual relata fatos notáveis de manifestações físicas espontâneas ocorridas em 1856 com uma pessoa dessa cidade e que lembra os de Bergzarben. Carta do Dr. Morheri, né? Relatando diversos fatos singulares de manifestações espontâneas ocorridas em sua presença com a senhorita Désirée Goudou, coincidindo com a chegada de uma carta do Sr. Allan Kardec. Esse nós estudamos já, essa Désirée. Você tem dois textos assim que cabe um aprofundamento bem interessante que eu acho da revista, é esse dessa média, Désirée Goudou, e o de Morzan lá. Aquele de Morzan é uma questão lá de estudo, tanto das manifestações espirituais quanto do magnetismo, né? Então, esses são dois textos que dá para tirar e fazer não só um seminário, dá para fazer um simpósio desse vídeo. Verdade. Estudos. Primeiro, perguntas diversas dirigidas a São Luís. Segundo, evocação do filho do Sr. Morheri, que diz ter participado das manifestações ocorridas na casa de seu pai. Terceiro, ditado espontâneo obtido pelo Sr. Alfred Didier sobre o desespero, assinado por Lamennais. Eu acho que nós até estudamos esse. Quarto, perguntas diversas dirigidas a Lamennais sobre vários casos particulares de suicídio, sobre as relações dos espíritos e sobre a entidade de Homero na comunicação de Sens. Aí entra em novembro. Sexta-feira, 2 de novembro de 1860. Sessão particular. Comunicações diversas. Leitura de uma segunda comunicação de Homero, recebida pelo Sr. P, médio de Sens, e de diversas perguntas e respostas a propósito. Desenho obtido por um médio de Lyon, notáveis por sua originalidade, senão pela sua execução, interrogando a respeito. São Luís diz que os desenhos têm o seu valor, porque realmente são do espírito, mas não tem significação muito precisa, pois o médio e o espírito ainda não estão bem identificados, um com o outro. Acrescenta que o médio, com o tempo, poderá tornar-se excelente. Estudos. Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís. Primeiro, sobre as fórmulas de afirmação para a identidade dos espíritos. Segundo, sobre o papel do homem na moralização dos espíritos imperfeitos. Terceiro, sobre a aparição dos espíritos na forma de uma chama. Quarto, sobre o valor dos desenhos enviados de Leon. Quinto, sobre o transporte de objetos materiais pelos espíritos, sua elevação do solo e sua invisibilidade. Segundo, exame da questão de saber se os espíritos podem operar o transporte de objetos ao recinto fechados e através de obstáculos materiais. Aí o senhor L. Nossa, só um minuto, peraí. Olha que interessante as perguntas que foram feitas. Muitas delas já teve resposta, né? Pegamos resposta aqui, mas muitas delas... Olha, por exemplo, essa pergunta, né? Exame da questão de saber se o espírito pode operar o transporte do objeto, ou seja, o objeto voandinho, desculpa, e passar pela parede, por exemplo, para ir por outro assim.
Poxa, quem que faz umas perguntas nesse estilo hoje em dia? Né? No grupo mediúnico, diz assim, vamos perguntar isso, o espírito pode voar, pode ficar sem comer, pode... Não se pergunta mais, né? Olha a perspicácia, né, de perguntar isso, a coragem também, né, de perguntar isso lá. Pois é. E aí o Sorelli, né, faz observar que tais questões se prendem aos fenômenos das manifestações físicas, com os quais a sociedade não deve ocupar-se. Depois foi bem detalhado essas questões, né? O presidente responde que as pesquisas das causas é um ponto importante, que se liga diretamente ao estudo da ciência. Ok, desculpa te cortando, não. Mas olha que interessante, né? Fez a pergunta para São Luís. Aí vem o fulano lá, o senhor L, e já diz, não, devemos nos deter com isso. Isso não deve ser ocupação ainda. Desde aquele tempo, né? Desde aquele tempo. Incrível, né? Incrível. Existiu um senhor L, espero que esse senhor L não seja de Lelo, né? Nem de Leandro. Deve ter reencarnado aqui no meio do movimento espírita de novo, deve, porque tem vários senhor L por aí. Mas olha o que o Kardec fala, né? O presidente responde que a pesquisa das causas é um ponto importante, que se liga diretamente ao estudo da ciência e entra no quadro dos trabalhos da sociedade. Todas as partes da ciência devem ser elucidadas. Então, você vê, ele não deixava nada de fora, não é isso? O espiritismo não tem que estudar isso. Como não tem que estudar? Né? Tudo acaba tendo uma importância, como ele diz lá, pesquisa das causas, né? É um ponto importante. E aí ele continua lá, ó. Outra coisa é ocupar-se dessas pesquisas teóricas, ou fazer da produção do fenômeno objeto exclusivo. Aliás, acrescenta, podemos referi-lo a São Luís, rogando dizer-nos se considera a discussão que acaba de ocorrer como tempo perdido. São Luís responde, tão longe de encarar vossa conversa como inútil. Olha aí. Poxa, mas que falta que faz no São Luís também para dar um basta no negócio, né? Endossar, né? Endossou ali, pá, senão acabou. Mas é que o pessoal também parece que se afastou muito disso, os próprios médios, parece que tem um certo temor de dar uma resposta, de colocar, né? Assim, quando pergunta. Sim, porque se o médium está recebendo isso, aí todos os outros, ele, pelo menos ele vai achar que os outros componentes ali do grupo vão dizer, ele está colocando a vontade dele, dizendo que é do espírito, né? Está se achando, né? Quarto, evocação de Charles Nodier, e é solicitado a continuar o trabalho começado. Responde que lhe dará continuidade na próxima vez. Lembra a solenidade do dia num belo ditado espontâneo, atendendo a um pedido, dita uma breve prece própria para a circunstância. É feito um apelo geral, sem designação especial, aos espíritos sofredores que possam estar presentes, convidando-os a se manifestarem. O espírito de um homem altamente colocado em vida, falecido há 2 anos, apresenta-se espontaneamente e, por sua linguagem, ao mesmo tempo simples e digna, testemunha os bons sentimentos que acha agora animado, e o pouco caso que faz das grandezas humanas. Responde com complacência e benevolência às perguntas que lhe são feitas. Sexta-feira, 9 de novembro de 1860, sessão geral. O senhor Allan Kardec faz algumas observações sobre o que foi dito na última sessão, concernentes às manifestações físicas. A respeito, lembra a instrução dada por São Luís no mês de novembro de 1858, sobre o objetivo dos trabalhos da sociedade. Esta instrução está assim formulada. Vamos lá, São Luís agora. Zombaram das mesas girantes. Jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilha nas comunicações sérias. Elas foram o limiar da ciência. É nela que entrando, devem ser deixados os preconceitos, como se deixa um casaco. Não possam senão estimular a fazer das vossas reuniões um centro sério,
que alures façam demonstrações físicas, vejam, ouçam, mas que entre vós haja compreensão e amor. Que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou levantar a mesa? Escolares. Passará o sábio o seu tempo a recordar o ABC da ciência? Ao passo que, vendo que investigais as comunicações sérias, considerar-vos-ão como homens em busca da verdade. São Luís. Tá aí, ó, um princípio na casa. Vocês sabem, né? Eu acho muito interessante essa questão de vida de fora do planeta e tenho minhas dúvidas se existe, se não existe e tal. E quando ocorreu, né? Eu penso assim, ó, quando ocorreu a questão das mesas girantes, se não fosse Kardec ir lá e ver que aquilo tinha um fundo inteligente e começasse a entender que as batidas significavam uma coisa, aí de repente para isso foi para cada batida uma letra, aí de repente da letra foi lá para o Ouija lá que mexia as negócios, de repente para a cesta que já escrevia, e aí futuramente para a mão do médium, e aí futuramente para a fala, nós estávamos na mesa girantes hoje ainda. Então, esses fenômenos que acontecem aí nas tentações, eles estão há anos e ninguém consegue falar o que é. Os ufólogos dizem que são extraterrestres. O espiritismo não trata sobre o assunto. Faz tempo que está ali essa nova mesa girante. E a gente não sabe o que é, ninguém trata sobre isso. Um fato interessante da mesa girante que você colocou aí, que o Kardec, como magnetizador que ele era, que ele conhecia, ele sabia que, através do magnetismo, você conseguia deslocar mesas, fazer esse movimento pelo magnetismo. Aí, o que fez ele levar a estudar isso foi quando alguém perguntou assim, a mesa responde pergunta. Quando alguém falou para ele que respondia pergunta, aí ele falou, opa, aí tem alguma coisa a mais do que ele não conhecia, né? E daí porque veio o interesse dele estudar o espiritismo, começar, foi exatamente por causa dessa questão. Aí ele foi ver, opa, peraí. Aí ele percebeu, poxa, existe um movimento físico, mas existe uma coisa inteligente que responde pergunta. Aí isso que ele não conhecia. É que a gente está falando, o fato que ele não conhecia era isso, que era novo para ele no momento. Aí que ele começou a formular questões, né? Perguntava aqui, respondia ali, e aí que entrou, começar o interesse dele para estudar a doutrina espírita foi nesse ponto, né? Como um cara curioso. Mas veio tudo pelo conhecimento que ele tinha do magnetismo. O cara chegava e chamava ele, falava, lá, que já existia nos teatros lá, a mesa, falava, isso aí para mim é normal. Já sei, já conheço que consigo movimentar. Aí ele falou, opa, mas tem uma lá que está respondendo. Pergunta. Agora sim, né? Agora tem uma coisa diferente. Agora vamos pesquisar isso. Porque ele sabia que o magnetismo não poderia fazer isso. Né? É uma questão inteligente, mas quando você falou uma questão inteligente, tem que ter outra inteligência, duas inteligências se comunicando. Né? Interessante isso, né? Que você falou na questão do que nós estamos falando hoje aí dos alienígenas, o tal, dessas manifestações. Bom, acontece a manifestação. Existe a causa física, existe. Mas tem uma coisa inteligente por trás disso também. O que faz isso? O que movimenta? De onde vem? Para onde é que vai? Né? Essas perguntas têm que ser respondidas. Né? Não é só a aparição em si, como. Né? E você pode explicar hoje com várias maneiras que os caras tentam explicar aí que o cara faz com máquina, faz não sei o quê, que blá, 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 mas peraí. Mas eu os efeitos inteligentes disso, né? Vamos lá? Não está aqui, senhores, acrescenta a senhora Kardec, um admirável programa traçado com essa precisão, essa simplicidade de palavras que caracterizam os espíritos verdadeiramente superiores? Ele está comentando sobre a resposta de São Luís, né? Que entre vós haja compreensão, isto é, que devemos aprofundar tudo para nos darmos conta de tudo. Que entre vós haja amor, isto é, que a caridade é uma mútua benevolência, seja o objetivo do nosso esforço, o laço que nos deve unir, a fim de mostrar pelo nosso exemplo o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Enganar-nos-íamos singularmente quanto aos sentimentos da sociedade, se julgássemos que ela despreza o que se faz em outros lugares. Aí, bem o que a gente estava falando. Bem isso aí, ó. Nada é inútil. Nada é inútil. E vendo quem. Não, nada é inútil.
Experiências físicas também têm sua vantagem, que ninguém contesta. Se não nos ocupamos com elas, não é porque tenhamos outra bandeira. Temos nossa especialidade de estudos, como outros têm a sua. Mas tudo isso se confunde no objetivo comum, o progresso e a propagação da ciência. Olha isso, ó, né? Pois é, então, ele, né, optou ali na Sociedade de Paris a fazer um certo tipo de trabalho, porque não tinha até como ele fazer tudo ao mesmo tempo, né, à medida que o tempo ia passando. Mas ele achava que os outros podiam se dedicar a alguma outra coisa que, né, um outro aspecto que ele não fazia, não é isso? Exatamente isso. Então, é isso mesmo. Ele Tá vendo? não, se uma casa espírita, outro lugar que estivesse estudando lá, ele não ia condenar, não ia falar, não, você não deve estudar isso. Não. Exatamente. Então, ele está aqui se referindo à experiência física, por exemplo, né? É. Então, se alguma casa quiser se dedicar a isso, não, sem problema nenhum. Ele optou por estudar mais a parte filosófica, etc e tal, né? Mas nada impede que você faça essas experiências. Por exemplo, a gente sabia que ele apoiava alguns centros lá em Bordeaux, se não me engano, que eram centros de cura, né? Mediunidade de cura. Ele apoiava, achava que deviam continuar, porque era uma forma de caridade, né? E de propagação da doutrina, né? Das duas coisas, né? Então, se você impede alguém fazer cura através do espiritismo, você está impedindo uma forma de propagação da doutrina. Então, vamos voltar naquele tema que nós estamos antes. Quando você quer falar de unificar, mas você quer padronizar, corre um erro. Porque a gente Sim, sabe tem que, como você diz, unificar os princípios, né? Sim, que todos têm os mesmos sim. princípios. Mas assim, por exemplo, usa magnetismo, outro não usa. Qual o problema? Nós sabemos que até dentro da própria casa, da nossa instituição mesmo, no próprio grupo de um grupo para o outro, cada grupo tem a sua peculiaridade, tem a sua divergência, vamos dizer, aquela facilidade de diferente um do outro. Como é que você vai querer que todos os grupos sejam igualzinhos? É difícil, você não consegue. Eu sei porque eu trabalho em 2 grupos, a Sônia também eu trabalho em 3 grupos, eu sei que existe diferença. Mas só, claro, diferença dos tipos de comunicação, dos médios que estão ali, que são diferentes. Eu jamais vou querer padronizar eles igualzinho eu faço no outro lá, porque não tem condições. É característica de cada um. E assim são as casas espíritas, e assim é o movimento. Olha, mas o princípio está correto aqui, só que eles têm a sua especialidade, a sua maneira. E essa questão de não trabalhar e não estudar, nem estudar a questão anímica de emancipação da alma, isso é uma coisa muito triste. Porque aí ele largou completamente isso, abandonou ao léu para qualquer um fazer qualquer tipo de estudo, independente do espiritismo, e a coisa desandou de vez. Deixamos por aqui o horário? Tem meio slide, Pereira. Vamos concluir? Vamos terminar, então. Comunicações diversas. Leitura de ditados espontâneos recebidos fora da sociedade. Segundo, carta de Sr. L. de Troyes, relatando fatos ocorridos em sua presença, produzido pelo espírito obsessor, de que se tratou na última sessão. Esses fatos, que haviam cessado desde 1856, acabam de reproduzir-se em umas circunstâncias muito notáveis e serão objeto de um estudo por parte da sociedade. Estudos, perguntas diversas sobre a obsessão, sobre a possibilidade de reproduzir por daguerreotipia a imagem das aparições visíveis e tangíveis, sobre as manifestações físicas do Sr. Skiri. Perguntas sobre o espírito que se manifesta em Troyes, principalmente sobre os efeitos magnéticos produzidos nessas circunstâncias. Terceiro, 5 ditados espontâneos são obtidos por 4 médiuns diferentes. Evocação do espírito perturbador de Troyes. Esse espírito revela uma das mais baixas naturezas. E aí, só para deixar um gostinho para o próximo tema: arte pagã, arte cristã e arte espírita. Bom, pessoal. Então tá aí o nosso estudo aí, a nossa leitura,
que sirva isso para reflexões, eu sempre gosto de repetir, assim, todas nossas... Isso aí são pontos de vista nossos, de acordo com nossos estudos, que nós estudamos e nós acompanhamos. Isso não quer dizer que estamos numa verdade absoluta, é o nosso ponto de vista, nossas ideias. Eu sempre gosto de colocar, assim, que eu estou sempre disposto a mudar a minha ideia, desde que me convençam ao contrário. Se alguém convencer que está errado, que convença com argumentos que possamos discutir, que daí a gente muda também de opinião. Jamais a gente... É um direito que eu tenho de mudar, se eu assim, no futuro, for convencido, for chegar a conclusões diferentes. Bom, gente, então, aproveitando esses momentos finais que a gente sempre faz, essa nossa ligação a Deus, a Jesus, uma ligação para agradecermos, né, essa oportunidade daqui estarmos, para nós que gravamos a revista nesses sábados à tarde, aqui de Curitiba. Então, a gente agradece a Deus por nos dar essas oportunidades, a Jesus, nosso mestre, pelo Evangelho, que é o nosso caminho, que é o nosso guia, que nós buscamos segui-lo, e a todos os amigos da codificação espírita, da Allan Kardec, que nos trouxe essa doutrina tão reveladora, que faz com que nós possamos tirar o véu da ignorância do mundo espiritual e, assim, aprofundarmos os nossos conhecimentos das leis do Evangelho de Jesus. Então, com muita gratidão a todos os amigos espirituais, a Deus, a Jesus e a todos os amigos que nos acompanham, encerramos o estudo dessas tardes, que assim seja.